Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. A seleção brasileira, o trabalho do Tite, etc. e tal. Mesmo com respeito à Suíça, um futebol que tem evoluído bastante nos últimos anos. Da última Copa para cá, houve uma evolução tática, técnica, até porque o técnico é o mesmo, o que é muito difícil, né? O que prova a diferença existente lá e aqui. Aqui, 3, 4 jogos, o técnico vai embora. Lá, há 4 anos, o técnico está no comando do time suíço. E deu para perceber, tecnicamente, ontem, a evolução da Suíça no jogo contra o Brasil. Algumas coisas preocuparam muito no empate de 1-1. Primeiro tempo do Brasil, razoavelmente, foi bem, né? Segundo tempo foi muito mal. E a preocupação, são 2 detalhes que preocupam, que trazem à luz essas preocupações generalizadas. E nem queremos falar daqueles que hoje estão metendo a boca, dizendo que já vai voltar. Então, é aqueles extremismos, né? Ora colocam o Tite no céu e outra hora mandam o Tite para o inferno. É assim que funciona aqui no Brasil, dessa maneira, o que é profundamente lamentável. Falta um pouco de coerência, inclusive, e principalmente na mídia. Hoje, o que eu já ouvi e vi, era para o Tite largar o boné e vir embora. Não é bem por aí. Agora, detalhe. O Brasil se transtornou, não se transformou. O Brasil entrou em pânico quando levou o gol de empate. Uma seleção tecnicamente superior, como a seleção brasileira, não pode acontecer isso. O Brasil, depois que levou o gol de empate 1-1, o gol da Suíça, a coisa ficou muito difícil para a seleção brasileira. Se estivéssemos enfrentando um adversário tecnicamente superior, o Brasil correu o risco, efetivamente, até de perder o jogo. Melhorou no final, na base já do desespero, das mudanças feitas pelo Tite, né? E vamos tentar ganhar de qualquer jeito, e se pressionou, algumas chances aconteceram e que não foram aproveitadas. A outra coisa que preocupa, e a gente fica sabendo disso só depois, após a coletiva, o técnico Tite tem admitido publicamente que ele estava nervoso. A gente sabe, é claro, nós temos um convidado aqui que depois vai participar conosco, que já viveu grandes decisões e vai confirmar isso. Estar em Copa, em torneio internacional, é uma parada. A gente sabe disso, não é brincadeira. É para jogadores experientes e para jogadores não tão experientes. A barra pesa, é uma Copa do Mundo, é o maior campeonato de futebol do mundo. E para o técnico a gente sabe também, né, que as coisas não são fáceis. São noites de sono desperdiçadas, muitas preocupações, porque, enfim, embora o técnico não possa entrar em campo para decidir o jogo, nas mãos dele e no que ele faz, se depositam todas as esperanças de um título do Campeonato Mundial de Futebol. E com o Tite é assim, o Tite, de certa forma, parte da imprensa até endeusa o Tite, é um verdadeiro Deus, o que eu acho um exagero. É um técnico competente, indiscutivelmente, mas daí a ser Deus, a diferença é enorme. Basta alguns já que já se consideram Deus aqui na política brasileira. Mas eu fiquei preocupado com isso, porque o Tite admitiu implicitamente que ele estava nervoso. Agora, na beira do gramado, no comando do time, você estar nervoso, você pode até estar, e deve estar, que é perfeitamente uma reação de natureza humana. Ninguém está ali dando risada no jogo de estreia de Copa do Mundo. Agora, quando passa essa imagem para o público confirmada por ele, aí dá uma margem enorme de comentários, né? A partir da frase. Bom, se o técnico está nervoso, que tranquilidade que ele pode passar para o time dentro do campo. Então, são coisas que a gente espera ver resolvidas até sexta-feira, quando vamos jogar contra a Costa Rica. Esse é um jogo importantíssimo para o Brasil, porque vai provar, até porque o adversário tecnicamente é mais fraco,
se o Brasil tem ou não tem chances. Uma vitória tranquila, jogando bem, passa a tranquilidade para o time e para todos nós. Agora, se vencer com dificuldade, jogando mal, aí a coisa começa a complicar. Giovanni Peroni, um abraço. Um abraço, Zé Roberto, um abraço aos amigos dos campeões da bola. Meu destaque fica por conta do bom futebol de salão apresentado na Liga Paulista pela Uniara, que venceu no Gigantão por 6-3. Portanto, continua ainda em nono lugar. A atualização ainda da tabela não foi por completo, porque tinha outros jogos também para poder fechar a rodada. E também a seleção brasileira de vôlei masculino na Liga das Nações, que final de semana fiasco, perdeu as 3 partidas. Esses são os destaques e vale a pena lembrar que você pode interagir com os campeões da bola, você pode participar conosco ao vivo pelo Facebook, mandando a sua pergunta e mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho nós temos um convidado muito especial que estará participando conosco. Muito bem, a Ferroviária tem novo técnico que deve assumir oficialmente na quarta-feira. Marcos Coquini, um abraço. Um abraço, Zé, um abraço a todos os telespectadores e ouvintes da Cultura AM. Vinícius Munhoz, 38 anos, natural de Santa Maria, é o novo treinador da Ferroviária e junto com ele deve ser anunciado essa semana Leonardo Fagundes, novo preparador físico que estava no América Mineiro. Vaguinho Fiorini, um abraço, seja bem-vindo à nossa mesa redonda de hoje. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. Meu destaque é para a Série A do Brasileiro. Embora esteja tudo parado, as notícias estão quentes, né, Zé? O Fluminense não tem mais o Abel Braga como treinador, pediu demissão. O América Mineiro, Anderson Moreira, pediu demissão e foi para o Bahia. E no Corinthians, o volante Maicon já se apresentou ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É mais um a deixar o Corinthians. E o Fluminense perdeu um grande patrimônio, né, que é o Abelão, né? Uma figura extremamente respeitada no mundo do futebol. E o Abel saiu porque ele já estava sem receber há muito tempo, preocupado com o fato de jogadores também não receberem. E ele se queixou, era ele quem, na verdade, representava os jogadores do Fluminense junto à diretoria nessa cobrança, e o salário, e o salário, e o salário. Aí alguém da diretoria falou, olha, isso não é problema seu, você cuida do campo, que fora do campo, quem cuida somos nós. Ele falou, bom, então vocês vão cuidar dos problemas dentro do campo também, que eu estou pegando a minha mala e estou indo embora. Uma atitude decente de quem é decente e que não é tratado dessa forma pela diretoria do Fluminense. Mas vamos rapidinho falar de Ferroviária, tem o boletim da Ferroviária e vamos comentar alguma coisa. O time que contrata um novo técnico que vem aí com uma missão importante, né? Passar um pouquinho de borracha na campanha desastrosa da Ferroviária até agora, nesta temporada de 2018. Vamos lá. Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Dor muscular? Não sofra com isso. Use Doutor Esporte e adeus dor muscular. Doutor Esporte, à venda na rede de farmácias Droga Vem. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Problemas elétricos em sua casa ou empresa? A UER está ao seu lado para resolver. UER Elétrica, Montagem, Automação e Instrumentação. Em Américo Brasiliense. Ligue 3986-9078. Problemas elétricos? A UER resolve. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 990 no centro. Telefones 3332-7218 e 3332-3186. Esta semana, Vaguinho Fiorini e amigos, será uma semana de muita premiação aqui, né? A gente vai sortear brindes, né, do Sacaná, né? Comida japonesa, para quem gosta, um prato hiper delicioso. A loja Torcida Campeã do Itamar, lá no Shopping Jaraguá, vai ofertar camisas da Seleção Brasileira, bolas oficiais, né? E também aquelas canecas lindas de gel, né? Uma coisa muito bacana. A Droga Vem vai sortear camisetas, a Supervisão vai sortear camisetas, enfim, nós temos esse, fora o Suco Prats, que é o melhor suco do mundo, que a gente vai sortear também aqui durante a semana. Então vai ligando, ligue para a TV Cultura Paulista agora, 3508-2200, e vá deixando aí o seu nome, o seu telefone, o bairro onde você mora, porque durante a semana estaremos fazendo vários sorteios ligados ao nosso bloco de Papo de Copa aqui dentro da Janela Esportiva. Bem, vamos tocar o bonde, né?
E vamos falar de Ferroviária. O novo técnico acertou com a Ferroviária na sexta-feira, o Vinícius Munhoz esteve aí, passou o dia com os dirigentes da Ferroviária e deve assumir o cargo oficialmente na quarta-feira. Mas hoje, se não houve, vai acontecer ainda, está aí na tela aí a foto do novo treinador da Ferroviária, Vinícius Munhoz. E hoje os jogadores, se não se reapresentaram, vão se reapresentar ainda hoje. Pelo menos esse aí o esquema montado, Marquinhos. Pela programação da diretoria, sim, Zé, representação à tarde, às 4 da tarde, para os primeiros atletas serem examinados aí pelo departamento médico. No decorrer dessa semana, outros jogadores devem chegar, como também o treinador se apresentar o elenco da Ferroviária para a Copa Paulista. Vale lembrar que já 3 jogadores não fazem mais parte do grupo da Ferroviária. O Bruno Reck foi para o São Bento de Sorocaba, o Gilcinho, que foi para o Botafogo e Ribeirão Preto, e o Marcos Ítalo, lateral direito, que foi para o Bragantino. O Gilcinho e o Marcos Ítalo vão disputar aí a Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Bragantino e o Botafogo disputam acesso aí para a Série B de 2019. E com certeza a diretoria deve aproveitar alguns meninos da base e correr atrás de outros atletas para reforçar esse grupo na Copa Paulista. Na verdade, o desafio da Ferroviária é conseguir acertar um elenco barato, né, de acordo com as condições financeiras do clube, né, que a gente sabe que são situações complicadas, difíceis, né, não há como gastar mais. Já não se gastou o suficiente, porque não havia dinheiro para isso, no Paulistão. Não se gastou o suficiente, se apertou até onde foi possível para se montar o time do Campeonato Brasileiro, que foi um fracasso. E agora, mais problemas em relação à Copa Paulista. Vamos ajustar mais as contas. E a gente entende que a diretoria não está a fim de fazer loucura. O desafio aí que o Vinícius Munhoz vai ter, Giovanni e Vaguinho, é acertar um time da Ferroviária competitivo com pouco dinheiro. Esse é o milagre que tem que ser feito. Ô Marquinhos, apenas realmente, Zé, vai ter que fazer esse milagre, até mesmo porque dá a entender que a Ferroviária também, da mesma forma que tem revelado alguns técnicos, né? Os últimos técnicos também entra nessa ciranda. Mas, Marquinhos, a pergunta que eu faço, apenas para o telespectador se familiarizar com o novo treinador, você tem um breve currículo dele, né? Tenho. Mas não vamos estender muito, não, senão a coisa vai longe. Os principais. A gente deu uma resumida ali. Em 2013 ele fez estágio no Corinthians ainda como preparador físico. Na verdade, ele começou no Inter de Santa Maria em 2000 como preparador físico. Inter de Santa Maria, cidade natal do próprio Vinícius. Em 2013 ele fez um estágio no Corinthians e no Grêmio em 2004, saindo do Corinthians. Na época ele passou pelo Corinthians estagiando com o Maraci Santana, que é conhecido aqui em Araraquara também. Em 2005 atuou na seleção brasileira e participou da campanha dos Jogos Olímpicos de Pequim, em Londres, com o Jorge Barcelos. E depois, em 2017 e 2018, os últimos 2 trabalhos dele lá no Inter de Santa Maria. Nesse ano, 17 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, eliminado nas semifinais da divisão de acesso do Gauchão. Muito bem. Ele chega com a missão de dar, Vaguinho Fiorini, uma estrutura boa, dentro do possível, à Ferroviária. Como eu disse, para pagar, a Ferroviária entra na Copa Paulista com uma responsabilidade maior. Não de buscar título, essa coisa toda, né? Não estou me referindo bem a isso, embora seja o objetivo determinante. Mas para pagar tudo que de ruim aconteceu com a Ferroviária até hoje. Claro, é claro que a gente comemora a permanência do time na U. Ninguém vai ignorar um fato como esse. Mas a gente sabe do jeito que foi também, do jeito que tem sido, né? Última rodada, penúltima rodada, aquele desespero, aquela loucura toda que a gente, pelo amor de Deus, a gente espera que tenha terminado esse ano. Que o ano que vem a gente possa ter uma Ferroviária não brilhante, não sensacional, mas uma Ferroviária que possa fazer uma campanha mais tranquila, né, Vaguinho? Passar um pouco mais de tranquilidade para o torcedor durante o campeonato. É verdade, Zé. A gente deseja boa sorte ao Vinícius Munhoz e a ideia da diretoria é essa, Zé. Tentar fazer com pouco dinheiro um time competitivo nessa Copa Paulista. Eu repito, a Ferroviária, na minha opinião, está no grupo mais difícil, é a Copa Paulista, mas a Ferroviária vai enfrentar times muito duros, então vai exigir um pouco mais a Ferroviária. Muito bem, Marquinhos. O que da Ferroviária esteve em atividade no final de semana? Sub-15, Sub-17, Sub-20, o Sub-20 fez feio. Perdeu de 5-1. Não é a primeira vez, hein? O Sub-20 está patinando e não tem um time fraco não, hein, Zé? Não tem um time fraco não, mesmo time que disputou praticamente a Copa São Paulo. Não foi uma campanha maravilhosa? Não foi, mas não foi uma campanha ruim também. 5-1 para o União Barbarense. Próximo jogo, quarta-feira, na Fonte, contra o Velo Clube de Rio Claro. Sub-15 goleou a Francana 5-0, o Sub-17 perdeu para a Francana por 3-2. Próximo jogo do Sub-15, ou próximos jogos, né, das equipes Sub-15 e Sub-17, sábado na Fonte contra o Batatais. Amanhã na Fonte,
tem o futebol feminino contra o Corinthians pelo Brasileiro. Muito bem. Nós vamos já direto, sai um pouquinho do roteiro aí, vamos direto para o intervalo comercial, né? Para a gente poder já receber o nosso convidado aqui nos estúdios da TV Cultura Paulista e falarmos então de Campeonato Brasileiro, da carreira dele, né? Uma carreira maravilhosa, sensacional, tanto na Ferroviária como também nas equipes em que jogou e na própria seleção brasileira, onde ele esteve brigando por título, conquistando títulos e trabalhando com técnicos que depois assumiram, inclusive, o comando da seleção principal do Brasil. A gente faz esse intervalo rápido e voltamos para o nosso Papo de Copa aqui na Janela Esportiva dos Campeões da Bola e também na Rádio Cultura AM com a equipe líder do rádio. Vamos lá. Missa das Bênçãos, todo domingo às 7 horas, com a apresentação do Padre José de Dourado. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. A ABA completa 10 anos de projetos sociais. São mais de 500 crianças praticando basquetebol com acompanhamento nutricional e psicológico. E para continuar marcando estes pontos, a ABA precisa de você, empresário. Doe 3% do ICMS sem custo para a sua empresa. Informações 1634725505. Sua empresa é o apoio que faltava para estas crianças. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade, sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. Conforto, agilidade, economia e emoção sobre duas rodas. A Moto 36, com 30 anos de mercado, oferece uma linha completa Yamaha, com lançamentos 2019, motocicletas seminovas, peças e oficina especializada. Chegou a hora de comprar a sua moto Yamaha, com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio Nacional Yamaha, financiamentos e taxas exclusivas do Banco Yamaha. Moto 36 Yamaha, acelerando seu coração. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. Estamos de volta com a nossa janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista, Rádio Cultura AM. E agora o assunto é o nosso Papo de Copa, recebendo aqui um visitante, um convidado, né, muito importante, com história na Ferroviária, com história na seleção brasileira, no futebol brasileiro. E para nós é uma honra muito grande poder recebê-lo aqui no convívio da equipe esportiva dos Campeões da Bola. Marinho Ramos, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença. Você que continua sendo ídolo da Ferroviária, e quem é ídolo uma vez é ídolo sempre, até porque você soube construir de uma forma extraordinária a sua carreira profissional em campo, fora do campo. Então seja bem-vindo, nós estamos muito felizes em poder recebê-lo aqui na TV Cultura Paulista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E agradeço suas palavras, porque é uma grande oportunidade a gente poder falar com vocês aqui. A gente agradece o convite. Muito bem, nós temos um rápido histórico aqui do Marinho, que está conosco no programa. Eu peço inclusive ao companheiro Giovanni Peroni que
torne público, né? Para quem não conhece ainda, quem ainda não teve a alegria de conhecer, dados a carreira fantástica desse rapaz que está conosco aqui na Janela Esportiva. Pois é, Mário Francisco dos Santos, o ex-atacante, ficou conhecido no mundo da bola como Marinho Ram, apelido que ganhou de Olivério Bazani Filho, nascido no dia 31 de julho de 1964 em Silvânia, distrito de Matão. Marinho jogou no Colorado do Zé Lemão de Araraquara, para onde havia se mudado ainda bem pequeno. Foi aprovado pelo Bazani numa peneira da Ferroviária em 1979. Mas foi na semifinal do Paulista Sub-20 contra o Corinthians que chamou a atenção de Silvio Moreto, diretor da Portuguesa. Passou a ser convocado pela Seleção Paulista de Novos, disputou 3 edições do Brasileiro de seleções estaduais e também pela Seleção Brasileira Sub-20. Primeiro técnico, o técnico Jair Pereira o levou para o Sul-Americano da categoria disputado na Bolívia. O time nacional foi campeão do torneio e, veloz e oportunista, o Marinho Ram garantiu lugar no grupo para disputar o Mundial de Sub-20 em 1983 no México, onde foi a 4ª edição e foi campeão e teve a oportunidade de jogar ao lado de bons jogadores e grandes craques como o Giovani do Vasco, o Bebeto e principalmente também foi companheiro de Dunga nesta seleção. Muito bem. Histórico altamente respeitável. Agora, a primeira pergunta, Marinho, é por que Marinho Ram? Essas já deve ter respondido 48 vezes, né? Ou mais. Mas, de qualquer forma, é sempre interessante saber a razão desse apelido aí que o Bazani, querido Rabi, né, passou para você quando você estava em início de carreira e, naturalmente, buscando a sua luz na Ferroviária, o seu espaço na Ferroviária. E o Bazani, aliás, ele era mestre, né? O Rabi era mestre em colocar apelido nos jogadores que estavam começando a sua carreira na Ferroviária. Então, eu fico imaginando quando o Marinho chegou lá, né? A mochilinha, a chuteirinha, né? Para se apresentar à Ferroviária e tentar a sorte, né? Nas equipes de base da Ferroviária, tudo isso. E o Bazani o chamou de lado para conversar. Mas ninguém melhor do que o próprio Marinho, exatamente para contar como é que foi esse início, a sua chegada, como é que ele foi recebido, com quem que ele jogou, treinou, e esse apelido de Marinho Ram que prevalece até hoje, Marinho. É verdade. Foi em 1979, quando eu estava chegando na Ferroviária, né? E eu passava naquele caminho da linha ali, que tinha algumas rãs ali, tinha sapo sempre ali, e o Bazani, na oportunidade, o Bazani e o Turquinho, preparador físico. Teve um jogo que eu fui estrear no profissional e tinha o outro Marinho, o Marinho Paranaense. Aí o Turquinho, né, e o Bazani pegou e falou assim, vamos separar o Marinho Paranaense do outro Marinho. Aí ele escreveu lá na súmula, Marinho Ram. Aí depois desse dia, aí não tirou mais. Ele era mestre nisso, né? O Bazani, nossa, pessoa excelente, né? Tem muita gente que fala mal do Bazani, que ele queimou muitos jogadores, mas o Bazani, o tempo que eu tive com o Bazani aí, foi um jogador que ensinou, treinador, né? Que ensinou muita coisa boa pra gente, os jogadores que passaram com ele, muitas parte técnica, parte tática, né? O Bazani era inteligentíssimo para passar isso para os jogadores. Muito bem, Giovani, vamos abrir então, né? Lembrando aí a interação dos nossos telespectadores aqui com o programa. Zé Roberto, nós temos alguns telespectadores participando também aqui do Facebook e uma das perguntas a ser feita pelo Marinho é que o Marinho também teve a oportunidade de jogar com o Tite. E como era o Tite como jogador? O internauta está perguntando. Eu gostaria de que você explicasse direitinho quando foi, onde foi, né, que isso aconteceu, Marinho. Com o Tite nós jogamos na Portuguesa em 1984, no Campeonato Brasileiro, né? Uma pessoa, dependendo dele estar hoje, onde ele está, né? Mas era uma pessoa excelente, pessoa carismática, né? Uma pessoa educada. Do mesmo jeito que ele trata hoje o pessoal, ele tratava a gente. Inclusive, depois dele estar por cima, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele aqui, o jogo que a Ferroviária fez, o Fluminense fez com o Corinthians aqui na Fonte. Nós fomos lá, ele nos tratou muito bem, levou a gente até lá no vestiário, nos tratou carinhosamente. Então,
era uma pessoa excelente. E dentro do campo também, um excelente jogador, um jogador que disputava com muita vontade as jogadas, com lealdade. Era um cara que acrescentava muito. Muito bem. O Marinho está aqui à nossa disposição. A pergunta que eu tenho para o Marinho é a seguinte. Nós vimos ontem a seleção brasileira, Marinho, sofrendo um gol de maneira irregular. Irregular o gol marcado pelo time da Suíça, né? Uma falta no zagueiro Miranda. E o que você achou desse lance? O que os jogadores da seleção brasileira poderiam ter feito ali para que o juiz parasse o jogo e olhasse o árbitro de vídeo? Eu acho, na minha opinião, né, a gente conversou, eu acho que todos os jogadores tinham que pegar e chegar, ficar lá até o banco, lá, conversar com o Tite e falar, não, nós vamos sair só quando ele olhar. Porque não tá na regra o árbitro de vídeo. Então eles tinham que olhar, esperar não sair a bola, enquanto ele não olhasse. Entendeu? Faltou, acho que alguma coisa, faltou alguém pensar isso. Porque se eles não saem com a bola, não dá a saída da bola, não tem jogo. Não tem jogo. Eles falam, não, enquanto não olhar, nós não vamos sair, porque não tem um árbitro de vídeo. Vamos ver quem que tá mandando. Não é o árbitro de vídeo? Exatamente. Se continuar assim, vai continuar do jeito que estava. Decidiu só uma pessoa. Só foi o árbitro que decidiu. Exato. Agora, os jogadores têm, dentro do regulamento, o poder para poder fazer isso? Olha, Zé, eu não sei se tem, mas se você para o jogo, o árbitro, eu acho que ali ele vai ser obrigado a olhar, né? Ele vai ter que tomar uma posição de olhar o vídeo. E se ele olhasse o vídeo, com certeza anularia o gol da seleção da Suíça. Mas eu também estou com o Marinho. Eu acho que os jogadores tinham que parar o jogo naquele momento. E enquanto você não tomar uma decisão de olhar o árbitro de vídeo, a gente não continua a partida. Pelo menos fazer uma pressãozinha ali em cima do jogo. Eu acho que seria até uma decisão extrema, mas válida, levando-se em conta, Marinho, que a falta foi clara, né? Foi clara, ficou provado que foi uma falta e tem câmera em todo lugar. Exato. Pelo menos 5 minutos eles têm que ficar parados. Se não tivesse jeito, falar, vai prejudicar o Brasil vai sair da Copa, vai perder o jogo. Aí eles voltariam. Sim. Mas não tentaram fazer nada. Só falou que empurrou e ficou provado que empurrou. Viram lá no vídeo. O que tem que fazer? Para o jogo, vai todo mundo lá. Senta lá, vai lá do lado do banco. Fala, não, vamos fazer isso aí. A bola era do Brasil de sair, quem tinha que sair era o Brasil. Sim. Uma tentativa. E não houve, né? Também acho. Muito bem. E com relação ao futebol do Brasil de ontem, Marinho, o que você achou da estreia, né? Você que já, daqui a pouco a gente fala da sua vida, sua carreira profissional também com a camisa da seleção brasileira. Estreia sempre é complicada, campeonato mundial de futebol nem se fala. Um adversário que a gente já sabia que tecnicamente é inferior, mas seria difícil. Como é que você, como torcedor também, ex-jogador e torcedor, avalia essa estreia da Ferroviária? Da Ferroviária não, da seleção brasileira. Ficou muito abaixo daquilo que você esperava ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que todos os torcedores brasileiros, né, esperavam, né, que o Brasil rendesse mais, que o Brasil ganhasse, né, com uma certa facilidade. Apesar de que todo mundo fala que a Copa do Mundo é diferente. É diferente, era estreia, tem essa preocupação, faltou um pouco de calma, né? Mas o Brasil, como vocês estavam comentando aqui hoje, o Brasil não é o Brasil que os outros times que cresceram, é o Brasil que caiu, né? É o Brasil que hoje não tem mais aqueles jogadores individuais que não era um só, era vários, né? Na seleção que desequilibravam. Então, é isso aí que faltou mais jogadores para poder desequilibrar. E ainda falando sobre Copa do Mundo, e até passando essa informação com a presença do Marinho aqui, Zé, FIFA acabou de se pronunciar dizendo que o gol da Suíça ontem foi legal. Não houve irregularidade, mas a CBF já quer entrar com recurso. Só que a CBF, que moral que a CBF está para entrar com recurso com alguma situação, sendo que votou numa situação, numa contra, né? O Marinho, falando ainda... Não, ainda aproveitando o gancho, né? Que moral, você tocou bem no assunto. Que moral tem uma seleção cujo representante lá votou contra o combinado. Sim. O coronel Heleno lá votou... Coronel Nunes. Nunes. Votou contra a Conmebol. Quer dizer, traiu todo mundo. E o presidente, né, que ainda continua mandando na CBF, que é o Marco Polo Del Nero, que não pode sair na rua para não ser preso. E que moral tem uma entidade dessa para recorrer a alguma coisa, né? Mas porque ficou mais do que claro que o gol foi irregular.
Agora, para a FIFA chegar de público e falar assim, não, o gol foi legal, está contrariando tudo. O Marinho, o Vaguinho, o Marquinhos e o Giovani, tudo, porque está o mundo inteiro falando que o gol foi irregular. E onde fica a sede da FIFA? Zurique, na Suíça. Na Suíça. Mas aí eu nem vou me ligar a isso. É que é uma entidade que não tem moral nenhuma para reclamar. É isso aí, pô. E outro detalhe, Zé, eu falei ontem lá no tempo final da Cultura AM, Zé, e repito aqui, será que essa participação negativa da CBF, votando contra, traindo todos da Comebol, da FIFA, enfim, o Brasil tinha que votar em determinado país para sediar a Copa do Mundo de 2026, votou em outro, né? Coronel Nunes fez uma lambança do tamanho do mundo. Será que isso também, ali na hora do jogo, Zé, o pessoal não põe assim na dúvida, tudo contra o Brasil? O Vaguinho, tudo é possível. A gente fica, depois, conhecendo, conhecendo o meio que é o futebol, Zé, eu não tiro essa ideia. Essa possibilidade. Marinho, teve o lance do pênalti também, né? Para você foi pênalti? Também foi pênalti. Eu acredito que foi pênalti, sim, porque segurou o Gabriel de Jesus. Ele abraçou, né? Ele depois largou, mas abraçou. Sim. Seria pênalti, sim. Na verdade, são dois lances, então, né? Um gol irregular e um pênalti não marcado a favor do Brasil. Sim, se você analisar ali, a arbitragem prejudicou o Brasil, Zé. Muito bem, tem bola rolando? Tinha, acabou agora há pouco o jogo da Suécia contra a Coreia do Sul, 1-0 para a Coreia, gol de pênalti. Não, para a Suécia. Para a Suécia, perdão, 1-0 para a Suécia, gol de pênalti. E o árbitro de vídeo foi determinante para o pênalti. O árbitro não havia marcado. Os jogadores da Suécia reclamaram, ele foi lá ver a imagem, viu que foi pênalti, voltou atrás e deu pênalti para a Suécia. Muito bem, vamos comentar rapidamente aqui as decepções dessa primeira etapa até agora do Campeonato Mundial de Futebol. As coisas boas que aconteceram e as coisas negativas que aconteceram, Vaguinho Fiorini. A decepção maior para mim foi a Alemanha, Zé. Embora a Alemanha enfrentou uma seleção difícil, uma seleção que sabe jogar futebol, que é o México, mas eu acho que a Alemanha ficou devendo e muito. E também a Argentina, que apenas empatou com a Islândia. A Islândia é um time muito aguerrido, muito forte fisicamente. A Argentina não conseguiu vencer e pior que isso, o Messi perdeu um pênalti, que um jogador da categoria do Messi, pênalti perdido em Copa do Mundo, fica muito marcado, Zé. Tá certo. Giovani Peroni. No meu modo de entender, Zé Roberto, eu acredito que a grande decepção, evidentemente, ficou por conta da Alemanha. Era uma grande expectativa, mas a seleção do México empregou um futebol muito rápido, de grande velocidade, e não permitiu que os alemães desenvolvessem um bom futebol como se era esperado. Aqui, interagindo conosco, a Silvinha Cedenho, o Pepa, que foi goleiro do 22 de agosto, mandando um forte abraço aqui também ao Marinho Ram. Muito bem, Marinho, qual foi, na sua opinião, a decepção maior dessa primeira rodada, que ainda não foi completada, bem da verdade? Realmente é a Alemanha, né? A Alemanha, todo mundo acreditava que ela vencesse o México fácil, né? Mas como foi dito, o México jogou muito bem, não fez conta do título, último título mundial, né? E partiu para cima, conseguiu jogar bem no contra-ataque. Marquinhos. A Alemanha também, Zé. Esperava mais da Alemanha, apesar de ter feito uma reformulação muito grande, uma bela análise feita ontem pelo Giovani, no tempo final, 9 jogadores dos 23, mas a Alemanha, perto do México, mesmo reformulada, é bem mais time. A Alemanha me decepcionou. A Argentina nem tanto, Zé, mas a Alemanha, sim, pela seleção que tinha. E a seleção brasileira um pouco também, porque eu esperava um pouco mais do Neymar. Muito bem. Aliás, esse é um assunto para a gente focalizar daqui a pouco com o Marinho Ram aqui, né? Agora, o grande jogo, pelo menos até agora, foi Portugal e Espanha, né? 3-3. E se a gente for analisar destaque individual, até agora, pelo menos, o destaque, o Cristiano Ronaldo. Eu acho que disparadamente com relação a isso. Hoje, é verdade. Marinho, a gente hoje acompanhou emissoras de rádio, TV e pau no Neymar. Muita gente entendendo que ele quer uma bola só para ele, que na verdade ele precisa jogar mais para o time e menos para ele próprio. E entender a importância que ele tem para a seleção brasileira no contexto geral do time. Você tem essa mesma impressão? É difícil. Enquanto o jogo estava, primeiro tempo, estava equilibrado, o Neymar estava razoável, né? Depois ele acreditando no futebol dele, individual, né? Ele tentou as jogadas. Ele foi por tudo ou nada e estava difícil. Juntou mais jogadores ali perto dele. Tinha que ter... Hoje eu estava comentando com um amigo meu, o tempo da Ferroviária de antigamente, o tempo que o Bispo, o Galdino jogava na Ferroviária, tinha o treinador de Adi Lameiro. Ele fazia uma jogada para o Bispo, para o Galdino, receber a bola sozinho, mano a mano. No Brasil não tem essa jogada.
No Brasil não tem essa jogada aí. O Neymar está sempre com 3, 4. Apanha muito. E tem muitos jogadores que podem fazer isso. Entendeu? Pode fazer dos dois lados, não tem só o Neymar. Tem o Felipe Coutinho, tem o William. Tem o William. Então, eles também não fizeram nada. O William foi muito apagado. Muito abaixo. O William muito abaixo. E esse detalhe, né, que tem que aproveitar. Você citou a Ferroviária, a gente poderia citar aí vários exemplos, né? Inclusive o Pelé. Todo mundo em cima do Pelé sobrava para o Coutinho fazer gol. Entendo, você tem razão absoluta nessa sua colocação aí. O Neymar tem que ser usado, inclusive, como isso. É verdade. Ele é chamado a isca, né? Vai todo mundo para cima dele e sobra alguém para fazer o gol. Agora, ele apanhou muito individualista também e não tinha esse complemento de jogada que ficou faltando, né? Precisava isso aí, precisava alguém olhar e falar, não vamos só usar só o Neymar, não. Tá apertado aqui, joga para o outro lado, deixa o William tentar fazer a jogada lá. Precisava ter mais opção. A dependência, Marinho, é crônica, né? Porque você pega o Neymar numa jornada ruim, ele já se irrita. Porque o Neymar acha que ele também, todo craque é assim, né? Que tem que jogar à vontade, que tem que dar espaço para jogar, e a gente sabe que não é desse jeito. Aí ele começa a apanhar, ele começa a se irritar. A coisa não funciona no coletivo, ele quer resolver sozinho e também não consegue. Agora, essa aí é uma questão que o Tite tem que resolver, né? Precisa jogar a equipe toda. Toda a equipe precisa saber defender e saber atacar, né? Porque às vezes fala, os jogadores do ataque, não é. Todo mundo precisa defender, todo mundo precisa atacar, ajudar a atacar e todo mundo precisa ajudar a defender. Pois por isso que eu falei outro dia aqui, que eu não concordo com essa ideia de que essa seleção brasileira de agora, que está aí na Copa da Rússia, é melhor que aquela seleção de 2002. Nunca, mas nunca na vida. Em 2002 nós tínhamos Ronaldo na frente, tinha o Ronaldinho Gaúcho e tinha Rivaldo. Quando um jogava mal, os outros decidiam, Zé. Tinha ali no banco de reservas o Denilson que entrava e colocava fogo no jogo. Então aquela seleção de 2002, na minha opinião, é infinitamente superior a essa aqui. Não tem dúvida. Isso aí, tecnicamente, é que quando a gente cai nessa discussão, Vaguinho, é complicada, porque se mudou tudo, mudou a forma de jogar, o futebol mudou, e no caso do futebol brasileiro mudou para pior, né? Caímos muito e alguns outros subiram. Então é muito diferente daquela época, né? Como a gente querer comparar a seleção de 70, a seleção de 58, a de 62, que basicamente era a seleção de 58, que jogou na Suécia e depois jogou no Chile. Fica sempre uma comparação difícil. Agora, o que precisa acontecer é o seguinte, né? O Neymar, no caso, se preocupar menos com o visual dele e jogar mais futebol, fazer a parte que lhe compete. É isso, né? E não é só o Neymar, não, hein? Tem cara lá que levou, pelo amor de Deus, o cabeleireiro da Itália para cuidar da imagem dele, do look dele. Para com isso, gente. Isso é brincadeira. E a gente não sabe como é que o Tite aceita uma coisa dessa. Olha, Zé, e quando isso acontece, a seleção não vai bem. Ontem, a hora que o Neymar entrou em campo com aquele visual, Zé, eu falei, ele está mais preocupado com a aparência dele do que acho que com o futebol ou com a Suíça, que é um adversário difícil. Quando fica assim para o visual de cada jogador, não vai não. Eu acho que eu tenho comigo, Zé, desculpa, Vaguinho, Zé, mas nós estamos analisando algumas questões que eu vejo que dentro da ordem tática do time, nós não falamos aqui também, e é importante ser dito, que a seleção estava muito bem marcada pelo lado esquerdo e o lado direito nosso foi um fiasco. O lateral direito da seleção brasileira não apareceu no jogo. Não, o Brasil teve muitas falhas ontem, principalmente no segundo tempo. E só o Marcelo, e o Marcelo bem marcado, o Neymar bem marcado. Então eu vejo que, nesse aspecto, a seleção brasileira, o Tite vai ter que corrigir muito esse lado direito. A gente tem que ter uma diversificação de ordem tática e permitir também que o Neymar, tudo bem, a isca, mas que também ter liberdade desses jogadores para poder avançar com a bola, como o caso do William, que o Marinho acabou de falar. Então, mas aí tem um detalhe, né? O jogador precisa fazer isso, precisa ter coragem para fazer isso. Uma coisa que preocupa, a gente já vai para o intervalo, é o seguinte, o time que começou ontem era o time do Tite. O Tite, na cabeça dele, era o time da estreia, era o time titular, o time, naturalmente, no qual ele confiava. A gente não sabe o que o Tite está pensando hoje. Porque, inclusive, aquelas alterações simultâneas da seleção brasileira deixaram claro que o técnico perdeu um pouco o ritmo do comando e vamos tentar acertar de qualquer jeito, sair um golzinho para a gente ganhar, e não saiu. Isso é preocupante. Agora, temos aí os dias para que ele possa resolver. A gente vai para o intervalo e volta para o bloco final com o Marinho Ram contando coisas da sua história e a gente mostrando partes
essa história vitoriosa do nosso convidado de hoje, que é ídolo da Ferroviária, ídolo de todos nós, está conosco aqui na nossa janela esportiva. Vamos lá! Missa das Bênçãos, todo domingo às 7 horas, com a apresentação do Padre José de Dourado. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prates, você vai gostar. Suco Prates é da fruta para o copo. Beba Suco Prates, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prates, 100% natural. Prates. Suco Prates é da fruta para o copo. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 3324-7039. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Voltamos para o bloco final da nossa janela esportiva, já mostrando aqui o Suco Prates servido ao nosso convidado, o Marinho Ram, ídolo da Ferroviária, ídolo de todos nós. Suco Prates é da fruta para o copo. Suco Prates é o melhor suco do mundo. No final de semana, sorteio de um galão de 4 litros de Suco Prates aqui na nossa janela esportiva. Hoje, sabor uva e temos também os sabores limão, goiaba, está faltando um? Laranja. Laranja, claro, laranja. Suco Prates, um abraço ao Arroio, ao Henrique e a toda a equipe Suco Prates em Araraquara. Marinho, antes da gente voltar a falar de seleção brasileira, da sua carreira, todo mundo que chega aqui, tem sempre o futebolista, o boleiro, vamos assim dizer, respeitosamente, tem sempre histórias curiosas, né? Você deve ter as suas também. Você se lembra de alguma coisa assim, na Ferroviária ou fora da Ferroviária, que de uma forma ou de outra marcou a sua carreira, que você possa fazer a gente dar um pouco de risada aqui? Eu lembro, tem muita história. Né? Muita história. Mas eu lembro uma que mais, assim, passou assim, que me deixou lembrança. É uma história que quando eu cheguei em Maringá, o time do Maringá não ganhava jogo em Maringá de jeito nenhum. E o pessoal apelou para buscar a solução, né? A solução, né? Foi buscar, reuniu todo o grupo e um dos jogadores lá falou assim, tem um lugar aqui que a gente vai lá, a gente vai fazer um trabalho lá espiritual e o time vai voltar a ganhar. Aí, só que os jogadores têm que ir lá e tal, e convidaram alguns jogadores para ir. E eu na oportunidade estava de carro, levei mais 3 jogadores e nós fomos para esse trabalho espiritual, que começou 8 horas da noite e foi até às 6 da manhã. E onde foi? Foi em Maringá. Onde?
foi no cemitério, foi bastante lugar. Foi uma coisa assim impressionante, sabe? E falou, depois que acabou o trabalho, né, falou que o time ia voltar a ganhar. E o time, algumas pessoas acreditou que esse trabalho resolveu, porque nós conseguimos ganhar alguns jogos e depois voltamos a perder de novo. Então, falou, resolveu, mas depois voltou. Resolveu até certo ponto. Voltou até certo ponto. Então... Mas não sacrificaram animal lá, não, né? Teve Também? tudo isso. Teve cabrito, teve porco, teve galinha, teve bastante coisa. Teve queimaram pólvora, queimaram vela, foi muita bebida, muito conhaque, muita pinga. Foi muita coisa. Foi uma coisa realmente que eu nunca tinha visto. As pessoas que participaram desse trabalho, eles saltavam, pulavam de ponta cabeça. Eu nunca tinha visto assim essas coisas, sabe? Pessoalmente, eu nunca tinha visto. Foram coisas assim que na época me impressionou muito. Tá certo, a gente tem muito papo com o Marinho aqui, né? Mas temos também que tocar bolas de primeira aí, porque o relógio não para. Então, tem uma matéria preparada e quem participa é o Fernando Vanucci, que é um nome ainda muito respeitado, né, nos meios esportivos de rádio e televisão. Fernando, nessa época, estava num auge legal e ele abordou, né, essa participação do Marinho. Agora, voltando a falar do Marinho com a camisa da seleção brasileira, de juniores, né, das categorias de base, tem esse testemunho aí, essa matéria chamada pelo Fernando Vanucci a respeito do nosso querido Marinho Ram. Vamos ver como é que ficou a matéria. Com a torcida, resgatou com fé. Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Com a ajuda da santa depositada sobre a camisa verde e amarela no vestiário do Estádio Azteca, cidade do México. O mesmo cenário do Tri de 70, a mesma paixão do povo mexicano e a velha rivalidade entre argentinos e brasileiros. Duas torcidas animadas sob o sol de meio-dia, hora do México. Os brasileiros vieram com bateria e muito samba. E mulheres bonitas comandaram o entusiasmo argentino. No campo, um jogo tenso. Muitas faltas, muito tempo perdido em discussões e vários cartões amarelos. Os nervos estourando. O juiz francês Alain Biguet, inflexível com a disciplina. Na bola ganhou o Brasil. Na habilidade de Gilmar e Giovani no meio. Na raça de Dunga. A explosão de Mauricinho na direita. Os dribles de Paulinho na esquerda. Dribles que desarmaram os argentinos e levaram ao gol do título. Paulinho foi derrubado na área por Taylor. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Giovani bateu bem e assegurou a chuteira de ouro como artilheiro do campeonato com 6 gols. Pouco antes do fim do jogo, a alegria do estádio. A torcida gritando olé, olé a cada toque dos brasileiros. Agora do Borelli. Passou e levou. O juiz apitou. Os brasileiros se abraçaram emocionados. E acabou! Brasil! Brasil! Brasil campeão do mundo! Brasil campeão do mundo, Júnior! 13 anos depois, o gesto de Carlos Alberto Torres se repetia. Na mesma tribuna, João Avelange entregou a taça ao capitão Boni. Os argentinos não apareceram. Mandaram um dirigente pegar as medalhas pelo vice-campeonato. Mais um ano sem vencer o Brasil. A festa é brasileira, nas arquibancadas e dentro de campo. Brasil, campeão do mundo.
Marinho, essa conquista foi no México, né? Palco da Copa do Tri, de 70, e alguns valores que, inclusive, irão se consagrar depois no futebol brasileiro, inclusive você. Qual que é essa emoção de rever essas cenas aí marcantes? É uma grande emoção, né? Um campeonato que hoje, se fosse comparar com hoje, são poucas pessoas que têm essa oportunidade de jogar esse campeonato, né? E graças a Deus eu participei, foi uma grande emoção, uma grande alegria pra gente. Muito bem. Ô Marinho, como é que você chegou à seleção? Conta pra gente. Eu cheguei na seleção através da Ferroviária, né? Eu jogava com a Ferroviária, disputamos o campeonato de júnior final, a semifinal, contra o Corinthians, ganhamos do Corinthians aqui, fizemos o segundo jogo lá em São Paulo, no Pacaembu, preliminar de 15 Jaú e Corinthians, né? E na oportunidade, um dos dirigentes da seleção paulista era dirigente da Portuguesa também e foi assistir o jogo. E ele gostou de mim, do Sidney, e tinha mais um jogador nosso, é o Vica, só que depois o Vica não pôde ir por outros problemas que ele estava saindo da Ferroviária. O Vica não foi o Sidney na seleção paulista. E da seleção paulista nós jogamos o Campeonato Brasileiro, né? Nós somos campeões, e daí eu fui convocado para a seleção brasileira, para disputar um torneio, primeiro em Acapulco, né? Um torneio amistoso. Depois fui no Sul-Americano em 82 e em 83 eu também fui convocado no Campeonato Mundial. Essas imagens aí são de 83, então? São de 83, essas imagens são de 83 do jogo final. Tá certo. Muito bem, tem mais alguma colocação aí, Giovanni? Tem sim, o Marinho. Inclusive nós temos as imagens da semifinal do Brasil contra a Coreia, onde o Marinho acaba fazendo um gol. Foi um gol importante que deu a classificação da seleção brasileira e a vaga para a final, depois para jogar contra a Argentina. E Zé Roberto, aqui a Suzy Timpani também participando, o Ricardo Alfieri, o Hélio Martins Guerra, o André Queiroz, pessoas ligadas aqui e mandando também um abraço para o Marinho. Muito bem, esse é seu gol? Não, o gol vai passar ainda, vai passar o lance ainda. Vamos ficar atentos então. Estava 1-1 o jogo. Esse lance aí. Ah, não. Esse lance foi o pênalti que não foi dado, né, Marinho? Esse é um pênalti que não foi dado também. Não, aí o lance é esse aí, ó. Golaço, hein? Esse é o gol. Agora, olha aí, golaço. Ô Marinho, fala esse ataque da seleção brasileira, era rápido ou não? Era rápido, ataque muito rápido, habilidoso. Era o Mauricinho, o Marinho e o Paulinho. E ainda tinha o Bebeto, né? O Bebeto que nós dividimos a posição de atacante. E tinha mais jogadores no banco, tinha o Sidney de São Paulo, tinha muitos jogadores bons. O Branco, que foi cortado também da seleção. Depois foi titular. Foi titular na Copa. Então nós tínhamos vários jogadores. Jorginho, o Giovanni esqueceu de citar, Jorginho, que é técnico do Vasco hoje, também foi campeão mundial com a gente. Tinha muito legal. E golaço, hein? De bate pronto, né? Cruzamento golaço da esquerda, chegou dividido e meteu a bola pro gol. Foi gol. Zé, e aproveitar e mandar um abraço pro Culinão que está nos assistindo. Na época ele era diretor da Ferroviária, o Marinho era jogador em 98. Eu me lembro dessa cena, o Marinho estava aquecendo atrás do gol, Zé, lá de entrada da fonte luminosa, e a torcida gritando, Marinho, Marinho, Marinho. 44 do segundo tempo, e eu estava atrás do gol com o Marinho. O Marinho falou, mas eu vou entrar, será que dá tempo? Ele entrou aos 44, o time estava empatando com o Nacional e fez o gol da vitória, Zé. Você está falando de Ferroviária. Ferroviária. Quer dizer, a passagem dele na Ferroviária, na época, em 98, no Paulista da Série 3, quando o Álvaro Valdemar Colino Júnior era diretor da Ferroviária. Marinho, foi muito bom receber você aqui. Você precisa voltar, porque as histórias continuam, né? Você tem muita coisa para contar, né? Como é que você vê? Só para encerrar, como é que você vê a Ferroviária hoje? Você acompanha a Ferroviária, tá? Como é que você vê a Ferroviária nos dias de hoje? Nossa, eu vejo a Ferroviária assim como... Ela está perdendo, acho que, uma grande oportunidade de ser um time da Série A do brasileiro. Essa é a minha opinião, né? Às vezes a gente não sabe como é que está lá dentro. Mas a Ferroviária hoje, ela teve a chance agora, esse campeonato da Série D, dela ter montado uma grande equipe no Paulista, né? Desse ano, ter formado uma grande equipe na Série D e ter subido para a Série C. E ter tentado aí ano que vem a Série D, a Série B e até chegar na Série A, porque a Ferroviária hoje é um time muito estruturado. Essa é a minha opinião, eu não sei como é que é lá dentro, não sei se é isso mesmo que a gente vê. Porque a Ferroviária, eu acredito que a Ferroviária é um dos melhores times aí do Brasil. A Ferroviária tem que ter apostado na Série D aí e ter subido. Perdemos tempo, né? Eu acredito que sim. Marinho, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos agendar outras vindas suas aqui no nosso Papo de Copa, tá bom? Valeu, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a alegria, a satisfação é toda minha. Didio, tchau.
Tchau, Zé Roberto. Obrigado, Marinho Ram. E mandando aqui um abraço aqui também aos nossos internautas que participaram aqui no Facebook, o Hélio Martins Guerra, o Ricardo Alfieri, nós temos a Suzy Timpani, o Luiz Teles, pessoas que estiveram aqui mandando as suas opiniões, basta ver lá. Vale a pena lembrar que o Marinho Ram, numa transação aí para a Portuguesa, foram 30 milhões o valor do passe do Marinho Ram para a Portuguesa, na época, e que deu para cobrir todas as despesas da Ferroviária no ano de 1982. Muito bem, vamos embora, estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje, nosso próximo encontro amanhã às 11 horas da manhã. Um grande abraço, ótima semana para todo mundo e até amanhã. Tchau, gente! Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo.